Graças e paz, queridos. Nós estamos aqui hoje à noite na Rede Jovens com o objetivo de ouvir um testemunho aqui do Tiago, que é da Casa de Recuperação. E ele tem muito para contar. Eu queria que primeiro tu se apresentasse, Tiago, falasse seu nome, sua idade hoje, e de onde nasceu. Se é de Manaus mesmo, Amazonas. Te apresenta aí primeiro. Graças e paz, igreja. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago, tenho 23 anos, sou da cidade de Oriximiná, estou aqui em Manaus há 5 anos. E... Oriximiná fica onde? No Pará. No Pará, um paraense, gente. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, 23 anos, nasceu no Pará. E como foi a questão da sua criação? Foi criado pai e mãe juntos, família ou não? Conta um pouco dessa história aí. Eu fui criado com meus avós, né? Desde 6 dias de nascida. 6 dias de nascido? Minha avó me criou e... Por quê? Porque tua mãe não tinha condição de criar? Porque nesse tempo a minha mãe veio para Manaus para trabalhar, né? Aqui, hoje ela vive com meu padrasto. E nesse tempo ela não tinha condição de me criar, porque era eu e mais minhas 2 irmãs. E só quem tinha a responsabilidade maior dentro de casa era minha irmã mais velha. Certo. E elas estudavam, não tinha como ficar só em casa. Aí eu passei a morar com a minha avó nesse tempo. E seu pai? Eu não conheci meu pai, mas eu fui criado com meu avô. Meu avô e minha avó. Né? Então, desde 6 dias de nascido. Então teu pai não assumiu a gravidez da sua mãe? Para falar a verdade, o pastor, ele nem sabe que eu existo. Que quando a minha mãe foi pro interior, né? Minha mãe nem sabia que ela estava grávida de mim. Mas eu nunca conheci meu pai, assim, de sangue. Certo. Então, nunca conheceu teu pai, foi criado por teu avô e tua avó, que te assumiram, né? E na tua história, Tiago, de vida, o que veio como, assim, no início, o que veio como principal erro, falha e pecado, assim, na tua jornada? No início da tua vida, o que você lembra, o que veio assim de pecado por primeiro? Porque a gente sabe que você depois se envolveu com droga, com candomblé e tudo mais. No mundo do sexualismo primeiro. O sexualismo? Foi. Então tu entrou e enveredou no homossexualismo. Sim, nesse tempo... Tu tinha que idade quando tu entendeu que tu estava caminhando nesse rumo? 7 anos de idade. 7 anos de idade? E qual é a causa? Porque nós temos assim 4 causas para que alguém possa ir para esse caminho. Ninguém nasce homossexual, né? Só existe 2 gêneros, homem e mulher. E as 4 causas são maldição hereditária dos pais que falam. Segundo, influência. Às vezes na adolescência, juventude, você começa a andar com pessoas também homossexuais. Isso é para tudo, né? Seja droga, bebida, homossexualismo. E a influência do meio te leva a ir nesse caminho. Então, maldição, vindo dos pais. Influência, o meio, né, que você cresce. Terceira, carência familiar. E isso já fala muito, porque tu não teve pai, nunca conheceu seu pai. E isso, querendo ou não, te joga para esse caminho do homossexualismo por causa dessa carência. A falta da figura paterna, ela é fundamental na criação e principalmente para você enveredar para o caminho do homossexualismo. Então tem essas 4 vertentes, né? Qual é assim que tu pode lembrar para ti, que foi decisivo para ti para esse caminho? Foi a influência, né? Porque dentro da casa dos meus avós eu era o único homem. A falta, então, Sim, paterna, tu sente paterna. isso? E no meio de... A carência familiar, da estrutura familiar, Sim, né? também. Eu era o único homem da família e tudo que os meus primos brincavam, eu estava lá brincando também, entendeu? Aí eu fui nesse rumo aí, só um monte de petição. Mas tu consegue lembrar a primeira relação homossexual que tu teve? Com que idade? Aos 7 anos. Aos 7 anos? Aí, daí em diante, como foi esse percurso? Foi se entregando? Foi vivendo cada vez mais a homossexualidade? Tudo começou através de uma brincadeira, né? A famosa brincadeira do litro, que um chutava, o outro ia se esconder. Ali começou dentro de um banheiro, no fundo de um quintal.
Nosso quintal era todo aberto, né, dos meus avós. E ali começou. Um rapaz a me aliciar. Esse é o quarto que eu não falei, né? O quarto motivo é Sim, aliciamento. é o aliciamento. De alguém, de um avô, de um tio, de um pai, de um primo. E no teu caso foi de um amigo lá, da rua. Na verdade não foi um amigo, foi um colega de rua, né? Pois é. E tudo começou ali, né? Aí dali eu fui passando a gostar naquele tempo, né? E eu comecei a me afastar de muita coisa. Já comecei a me afastar da igreja. Estava na igreja. Tu estava na igreja porque os teus avós que te criaram eram da igreja. Sim, eles correto? eram da igreja. E eu ia por Obrigação. obrigação, entendeu? Porque eu morava com eles, né? Tinha que obedecer. E a partir dos 7 anos isso foi aumentando, crescendo. Foi aumentando. Aos meus 9 anos, eu vim descobrir que eu era filho adotado. Que a minha mãe... E nesse tempo o pessoal dizia que a minha mãe tinha me abandonado. E que eu fui criado com os meus avós, que ela tinha me jogado na lixeira. E desde aí eu já fui começando a guardar rancor da minha mãe, né? Pela primeira vez que eu vim para Manaus, acho que foi com uns 10 ou 11 anos que eu vim sozinho, que eu vim acompanhado dos meus avós. Eu vim, aí passei as férias aqui em Manaus, aí comecei a gostar daqui porque era movimentado, e era movimento de carro nesse tempo na rua, era brincadeira, e eu queria estar lá no meio, mas eu ficava com vergonha nesse tempo. Não me sentia uma pessoa segura. E tu veio para cá, para Manaus, com que idade? Para morar mesmo, eu vim com 17 anos. 17 anos. Então, ainda lá no Pará, se enveredou pelo caminho do homossexualismo. Isso durou até quando? Ou continuou na adolescência e juventude? Para falar a verdade, onde mais tudo começou, assim, em questão do mundo do sexualismo, da droga e da macumbaria, foi tudo aqui. Já. Aqui em Manaus. Em Manaus. Então, primeiro foi o homossexualismo. 7 anos que foi perdurando e cresceu. Tanto na adolescência e juventude. Sim. Depois veio o quê? A droga? Veio a bebida, o álcool. Começou com Comecei bebida. Com vinho. Influência, amizade. Aí o vinho foi no cigarro, aí comecei na amizade. Isso na adolescência, ali 15 anos, 14 anos? 17 anos. 17 anos. 16 anos, né? Que aí eu larguei meus estudos. 16 anos, foi o último colégio que eu estudei lá. Aí caiu no mundo. Aí caí no mundo. E qual foram as primeiras drogas que você usou? A primeira droga foi o cigarro. Cigarro mesmo. Aí veio a cachaça, veio a maconha, veio o pó e por último veio a pedra. A pedra já que é o crack, né? É, o crack. Que é o mais forte hoje em dia, correto? Eu usava ali, tentando esquecer os meus problemas, entendeu? E só fazia piorar ainda mais e eu não pensava nisso. E ainda assim, nessa época, usando droga e tudo mais, tu tinha ainda relação homossexual? Sim. E só foi crescendo cada vez mais? Cada vez mais piorando. Piorando cada vez mais. Aí, veio para Manaus e aqui o negócio fez só piorar mais ainda. Eu vim para Manaus com 17, né? Nos 18, 19, 20 anos eu passei trabalhando. Só que eu trabalhava, aí não sabia desfrutar do meu dinheiro quando eu recebia. Final de semana era festa, festa, festa. E droga. Era maconha, cigarro o dia todinho. Dia com a noite. E isso foi cansando meu psicológico, mental. E começou a depressão. Meus 20 anos eu entrei em depressão. Teve um certo dia que eu vim morar com a minha mãe, né? E aconteceu uma confusão dentro de casa. Eu tive que sair porque o culpado era eu. Que na vida que eu levava ali, eu não podia viver em comunhão entre meu irmão. Porque se eu levasse aquela vida ali, que eu levava no homossexualismo dentro de casa, meu irmão ia seguir o mesmo caminho. Isso foi uma palavra que o meu padrasto disse um dia para minha mãe. Entendeu? Aí dali... E tu como homossexual dentro de casa, era bem aceito, não? Como era essa questão? Com teus avós? Assim, na verdade, ninguém aceita. Ninguém aceitava? Ninguém aceita. Nem dentro da sua família ou lá fora, ninguém aceita. Mas a gente tem que viver. Eu tinha que viver ali porque eu não tinha outra escolha. Eu tinha que aceitar o que eu era naquele tempo. Porque ou eu aceitava, ou eu me aprofundava na droga, ou eu me matava. Porque
eu já estava em depressão aos meus 20 anos de idade. Só que eu não conseguia me abrir para ninguém. No tempo da depressão, com 20 anos de idade, pensou em suicídio? Muitas vezes. Chegou a tentar? Cheguei. Uma vez foi na ponte. Na ponte aqui? Sim. Outra vez foi lá na Ponta Negra. E a última vez foi lá no varal de onde eu morava só. Na ponte, tentando se jogar. Na Ponta Negra foi o quê? Foi suicídio. Eu tentei me matar também, me jogar lá de cima do barranco. Ah, do barranco. Todas as vezes que eu ia tentar me jogar, algo me segurava para mim não cair. Porque, como eu nasci dentro da igreja com a minha família, se eu me matasse naquele momento ali, eu saberia que eu ia para o inferno, né? Então, os teus avós eram cristãos e te educaram nos caminhos do Senhor. Tu cresceu Sim. na igreja. Só que depois Aí, se desviou eu e... fazer decisões erradas nesse tempo, Sim, na qual só me prejudicaram. entendi. Outra pergunta que eu te faço ainda sobre o ponto do homossexualismo, tu chegou a ter algum namorado fixo, a morar com ele, Sim, cheguei a ter. a um relacionamento... Dos meus 18 aos 19. Aos 20 anos eu tive esse Passou então 2 anos com alguém. 3 anos. Foi dos 18. Eu conheci nos 17, quando eu vim para Manaus. Fui morar nos 18, nos 20 anos. Terminei, resolvi deixar tudo de lá e seguir a vida. Aqui eu voltei para o Prado de novo. Certo, foi de férias lá e depois voltou, né? E onde é que... Então já falou da questão do envolvimento homossexual, da droga, e esse tempo a droga também continuava, não parava nada. Não parava. Tanto o homossexualismo como a droga. E onde é que entra aí o candomblé? Eu vim conhecer o candomblé depois que eu vim do Pará. Então, com 20 anos, tu foi no Pará, terminou o relacionamento aqui, foi para o Pará, passou um tempo lá e voltou. Quando eu voltei para cá, eu caí de novo. Comecei a cheirar pó direto nesse tempo. E aí comecei a ter mais colegagem. Tinha muitas amigas nesse tempo. E eu não parava mais nem dentro de casa, nem dentro do trabalho. E aí comecei a ir para um canto, ir para festa de show, a viajar. Aí teve um certo dia que foram me convidados para mim ir numa casa nessa primeira casa que eu fui foi de Umbanda. Era Umbanda e Candomblé. Primeiro dia que eu fui para frequentar. Eu fui muito bem aceito lá. Comecei a passar a gostar daquilo ali. E depois me convidaram um certo dia para mim tomar uns banhos. Né? Tomar? Uns banhos. Uns banhos? Lá esses banhos de descarrego, que aquilo ali ia me ajudar bastante. Nos primeiros dias que eu fui tomar os banhos lá, eu gostei, passei a gostar. Aí fui para uma mesa onde jogaram... Esses banhos é para melhorar a tua vida? Sim, eles diziam que ia abrir melhorar, portas. mas só melhorou num dia. No outro dia, nesse dia eu fui fazer um trabalho para uma... Porque assim, essa moça, ela tinha um caso com um homem que era dono de uma academia. E a cliente que foi lá em casa... Aí quem que foi lá te pediu esse trabalho? Foi a esposa do rapaz. Que a era dono da esposa, academia. tá, a esposa, ok. Aí eu pedi para ela comprar material tudinho. Eu não ia fazer nesse dia porque eu ia para Mas um esses aniversário. trabalhos não é só eu sou leigo, tá bom? Sou ignorante nesse sentido. Não é só o pai de santo que faz? Sim, tem uns que são só os pais de santo, porque lá na macumbaria eles dizem assim, que uns nascem feito, uns têm que se preparar e outros não precisam daquilo. No caso, não era eu que fazia trabalho, era a própria espiritualidade que Incorporava e fazia. para te fazer o trabalho. Tanto é que tu não lembra. Não, eu não lembrava. Aí tu foi parar lá no cemitério e acordou lá. No dia que eu acordei no cemitério, o cemitério estava todo fechado. Eu não sei como eu entrei, eu não sei como eu passei aquela grade, que a grade era alta. Quando incorporava assim, tu teve muitas vezes que incorporou que tu não lembra? Sim, mas era quando eu caía dentro da igreja, incorporado. Quando tu ia na igreja? Sim, eu ia para a igreja, estava ali ouvindo a palavra de Deus, quando vinha alguém orar, apagava. Endemoniava. Eu só me lembro quando eu chegava em casa todo dolorido, tudo quebrado. E eu queria desenvolver aquilo ali, eu queria saber o que era aquilo ali, por que eu caía. Entendi. E eu me empolgava em saber o que verdadeiramente era aquilo ali, porque eu não caí endemoniado à toa. Aí... Tu lembra qual era o guia que tu tinha? Sim, eu lembro as 3 pombagiras e... Pomba gira? Sim.
3? Sim, eu tinha 3 Pombagira. É? Sim. E o nome? Lembro também o nome. Como era o nome delas? Eu recebi a Maria Padilha das Almas. Como que é, menina? O nome é Maria Padilha das Almas. Maria Padilha das Almas. Padilha das Almas. Maria Mulambo da Lixeira. Maria Muamba da Maria Lixeira. Mulambo da Lixeira. Mulambo. E Rosa Caveira. Rosa Caveira. Caveira. Mas nesse tempo o que eu mais recebia era Rosa Caveira e Maria Padilha das Almas. E lá nesse dia que tu foi lá pro cemitério, o que tu foi fazer lá? Trabalho que tu foi fazer? Eu fui bater um ponto de vela nesse dia. Me lembrei que eu fui O bater que é bater um ponto de vela? todo cemitério ele tem uma cruz na entrada do portão. Ali eu fui receber força das entidades. Eu tinha saído de um preceito e fui bater um ponto de vela na entrada desse cemitério. Eu me lembro que da primeira vela, das primeiras velas que eu acendi, eu apaguei. Me lembro que quando eu voltei era 3 horas da manhã e eu fui para lá 10 horas da noite, para começar 10 minutos antes da meia-noite. Aí preparei o trabalho todinho, fiz farofa, toda a situação que uso dentro daquele trabalho eu preparei, até dar os 10 minutos antes da meia-noite. Isso o teu, como é que eu posso chamar? O teu chefe lá, o pai de santo, te guiava, te mandava fazer? Eu tinha um pai de santo. Mas esse pai de santo, ele não cuidava da minha cabeça. Porque todas as vezes porque para você passar a ser filho de uma casa de santo, o pai de santo daquela casa, ele tem que conversar com a sua entidade, para ver se a sua entidade permite que você fique dentro daquele território. Só que as entidades nunca aceitavam que nenhum pai de santo pegasse na minha cabeça. Todas as casas de macumba que eu frequentei dentro de Manaus, que eu fui visitar, nenhum pai de santo achou o orixá de cabeça. Um dizia que era o Xaguian, outro dizia que era Iansã do Fogo, outro dizia que era Emanjá. E tudo através do signo da gente, eles diziam que batia nisso, 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 naquilo. Só teve um pai de santo, que na qual eu tive assim, que eu gostei dele, do jeito que ele jogou, do jeito que ele expressou, do jeito que ele falou, e na qual eu me adaptei dentro daquela casa. Mas os demônios que eu servia ali dentro, eles não deixavam nenhum daqueles pais de santo pegar na minha cabeça, ou mesmo banhar minha cabeça. Participou de muita festa lá dentro, aquelas roupas? Não perdia um dia. Eu perdia o trabalho, mas eu não perdia lá. Eu deixava de ir pra festa, mas não ia lá. Então foi forte o envolvimento, né? Foi, só eu sei o que eu vivi ali dentro. Então, essas 3 áreas que tu, podemos dizer, foi mais forte na tua vida, né? E o homossexualismo, droga e o candomblé. E mesmo dentro do candomblé tu usava droga? Teve um tempo que eu parei de usar. Porque lá dentro eles dizem que a espiritualidade não tem nada a ver com a droga. Só que hoje eu já entendo a maneira certa, né? Entendi. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E eles dizem que a droga não tem nada a ver com a macumbaria, porque eles não querem pegar aqueles espíritos que estão ali no meio da droga para jogar para dentro do terreiro. Entendi. Porque lá para eles é Egum, e lá dentro do terreiro são espíritos de luz, né? Cada área dentro do terreiro tem a sua função. Tem os demônios da porteira, tem os da gira, tem os dos caboclos. Cada área ali tem os seus demônios que trabalham. Específico para uma determinada função, né? Aí quando eu chegava no terreiro, uma entidade vinha e dizia que, seu Thiago, o senhor gosta de sofrer, né? Eu venho lhe acompanhando desde isso, e vinha dizendo a minha vida todinha que eu vivi lá no passado. O senhor se lembra quando o senhor caía lá dentro? Era eu que estava lá. Eu ficava espantado, né? Porque para mim aquilo era novo. Mas eles sabiam que tu tinha essa tendência homossexual. Sim, sabia. Essa prática, né? Todos os terreiros que, praticamente, eu não gostava de sair de dentro de casa. Todas as 3 vezes que eu fui morar só, eu transformei da minha casa o próprio terreiro, né? As minhas espiritualidades nesse tempo não deixavam que eu saísse de lá e nem recebesse convite de outros terreiros, porque dentro desses terreiros existia muita marmota, que lá eles chamam de EQ, que é uns que se fingem de incorporados, tem uns que verdadeiramente tem outros que passam por um procedimento para receber.
Ainda tem tudo isso, é? Quando a minha espiritualidade ia, quando o demônio que habitava em mim nesse tempo ia, eu vou dizer para o senhor porque eu tinha vídeos disso que comprovava. Teve um certo dia no terreiro que uma moça disse que eu não estava incorporado, que eu não estava com o demônio, e disse que eu estava vivendo de marmota. E tudo começou a briga por causa de uma grade de cerveja. Que eu levei, toda vez que eu ia, eu levava o próprio cigarro da minha entidade, eu levava a própria bebida, justamente para não estar pedido de outras. Levava o meu pano, o pano dela. E nesse dia que eu fui, houve uma confusão entre mim e ela. E teve a prova do dendê e a prova do vidro, dentro do terreiro. Que é naquela qual onde começa o atabaque. Começa a atabaque e o Espírito Santo começa, dentro do terreiro, a chamar as entidades. Nesse dia, não veio nenhuma das duas pombagiras que eu recebia. Não veio nem a Dona Padilha e nem a Rosa Caveira, veio a Dona Mulambo. Uma entidade que essa moça parece que tinha um conflito com ela. E eu não sabia disso. E nesse dia eu voltei, eu estava com o pé todo queimado. Eu estava com a minha mão toda pipocada. Ó. Isso aqui são cicatrizes que eu tenho no terreiro. Aqui eu tenho onde a entidade apagava. Eu tenho onde a entidade apagava o cigarro, queimando todas as vezes que... Ela dizia que todas as vezes que eu fumava droga, ela ia me queimar. Aí eu disse que eu não ia parar de usar droga. Porque eu sabia que... Todo o tempo ali eu sabia que se eu estava usando droga e eu estava servindo a eles, não tinha... Aquilo ali era uma coisa só, não tinha nada a ver, porque tu tá na espiritualidade, tu não pode usar. Eu usava. Mas todas as vezes que eu ia me preparar para um trabalho, ela era demais dolorido, porque eu tinha que me desfazer de muitas coisas para me preparar para fazer aquele... Em qual momento foi que tu encontrou Jesus? Nessas histórias toda. Agora o senhor vai ouvir a experiência que eu tive com o senhor quando eu morei na Alvorada. Teve um dia que eu já tinha perdido o trabalho. Eu vendi tudo que eu tinha para usar droga. Eu queria mesmo me matar, eu mesmo queria me matar. Só te cortando rapidinho, tu pegou overdose alguma vez? Não, Nunca peguei. Tá. Graças a Deus. E teve um dia que a minha mãe foi me visitar lá na Alvorada, onde eu morava. E eu vi minha mãe chorar ali, aquilo ali, eu falei, quer saber, eu vou parar de estar fazendo a minha mãe sofrer. Já sou ovelha negra da família, todo mundo me abandonou, disse que se eu caísse na droga, todo mundo ia. E desse momento, só quem estava ali era Deus e minha mãe. E eu me lembro que nesse dia eu pedi 20 reais da minha mãe para mim almoçar, que eu disse que eu estava com fome. Eu estava com fome, sim. Era o terceiro dia que eu estava 3 dias sem comer nada. Sem comer nada. E eu me lembro que eu bebi água de um camburão enferrujado que tinha dentro do banheiro, aquela água só com ferrugem. Eu ali querendo me matar. Passei 3 dias fumando, 5 dias fumando, 5 dias sem comer e sem beber. Teve certo dia que, no quinto dia na sexta-feira, eu entrei dentro do quarto, atei uma rede, e tinha as imagens da minha espiritualidade, tudo assim. Aí eu virei assim e falei, é engraçado que agora vocês me deram tudo o que eu queria, fizeram todas as minhas vontades, tudo aquilo que eu pedi para vocês me deram. Mas eu pedi para vocês me libertar da droga e vocês não fizeram isso. Eu falei, pois agora nem vocês vão ficar aqui dentro. Eu peguei as imagens de tudinho, andei a Alvorada todinho procurando um terreiro, para deixar aquelas imagens, porque eu não queria jogar na rua. Não queria quebrar elas. E eu andei, eu sei que eu vim parar para perto da arena. Não, perdão. Eu andei, passei por uma arena, no rumo da Alvorada, e achei um terreiro, dentro de uma favela. Nesse dia eu fui, eu já tinha vendido meu celular, me lembro. Eu fui e deixei os terreiros deixei as imagens dentro do terreiro. E disse que eu não queria mais, que eu queria dar um tempo. E fui, quando eu cheguei lá eu menti, disse que eu estava precisando de dinheiro, estava a fim de usar droga. Quando eu entrei no terreiro, uma entidade veio na mãe de santo, que era a cabeça do terreiro, chamada Sete Encruzilhada. E disse tudo o que eu precisava ouvir, né?
E depois que eu levantei para me tomar o banho, quando eu saí do banho, chegou o Sete Catatumba. É uma pombagira que ela trabalha na linhagem do cemitério, dos cadáveres. E quando ela veio, ela disse bem assim na minha casa: você lembra, Thiago, que certo dia eu lhe falei que se era isso mesmo que o senhor queria estar aqui dentro, e o senhor me disse que o senhor queria, e todo o tempo ali eu ficava sem responder nada. Aí eu menti, disse que eu queria dinheiro, que eu tinha que pagar uma conta. Na verdade, eu tinha que pagar a conta para me tirar meu celular, que eu menti para minha mãe dizendo que meu celular tinha queimado, eu tinha piorado meu celular por R$ 270. Nesse dia, Para usar droga. Sim, para usar droga. Na Nesse dia, boca. essa espiritualidade pediu a ajuda de um dos filhos de santo do terreiro para me dar R$ 150 para mim ir para casa, pagar essa conta e nunca mais usar droga. Ali eu prometi que eu não ia mais usar, mas eu continuei usando. Eu mesmo não queria me matar. E o encontro com Jesus Aí foi que chegou meu aniversário, dia 19 de janeiro, quando eu fui para um tal de Sarará, um pagode que tem lá no centro, fui comemorar para lá. Nesse dia eu peguei dinheiro com a agiota, eu estava com o telefone novo, recebi no mesmo dia, num domingo. Aí convidei minha família para comemorar comigo, ninguém quis ir. Aí quer saber, eu comemorei com uma prima minha e uns amigos de rua lá do centro. Aí eu fui, comecei a cheirar. Da cheirar comecei a fumar, fui para um hotel que tinha próximo. Deu meia-noite, o dinheiro acabou, já tinha pagado o hotel. Tinha um dinheiro ainda de reserva que estava no meu Pix e paguei o hotel do outro dia, do dia 20, que deu numa segunda-feira. Quando deu dia 20 de manhã, eu acordei já na rua. Acordei, saí do hotel e fui andei ali no centro, fiquei de frente daquele colégio militar. Aí eu parei para sentar assim, eu tudo sujo, fedorento, eu me lembro que eu falei: meu Deus, essa eu vou morar na rua? Aí eu liguei para minha mãe. Eu disse: mãe, eu tô na rua, tô jogado, vem me tirar daqui, mãe. E o mais dolorido foi para mim ver a minha mãe naquele dia chegar ali e me ver sujo, fedorento que eu estava, e depressivo. Eu estava muito depressivo. Onde foi mais a depressão foi quando eu completei os meus 23 anos. E a conversão veio quando, dia 20, quando eu fui para casa da minha mãe, eu falei: mãe, eu quero 1% de recuperação. Eu já tentei de tudo. Eu vou para a igreja e não consigo me libertar. Eu vou para a macumba, eu me pioro mais. Eu uso droga, mais vontade me dá. Eu quero me matar, o diabo não quer me levar. E eu decidi tomar uma decisão na minha vida desde aquele dia. De ir para um centro de recuperação. Fui para a internet. A casa de recuperação. Sim, fui para a internet. Só tinha para fora e não achava aqui. Aí a minha mãe disse que o meu primo participou da casa de recuperação também. E minha tia mandou o contato para minha mãe. Dia 21, todo mundo que estava na casa da minha prima disse: não vai, lá eles vão te tapar com remédio. Olha, o meu amigo me falou que lá é assim, assim, assim. Lá tu não vai aguentar, Tiago. Eu falei: eu vou, eu preciso. Eu preciso, eu quero mudar. Eu já tentei de tudo, eu não consegui. E te doparam? Não. Valeu a pena ter ido? Valeu. Só para explicar para você, que não sabe, né, quem está vendo esse vídeo, é que nós, como igreja, aqui em MCM Manaus, nós temos uma casa de recuperação. E é essa casa de recuperação que ele está falando, que o primo dele já tinha passado, e ele foi para a casa de recuperação, e lá na casa de recuperação que houve a conversão, encontrou Jesus, conheceu a igreja. Eu tinha ido com o propósito só de deixar a espiritualidade e a droga, pastor. Quando eu cheguei lá, só que a minha tia já tinha falado que lá... tu não queria saber de Jesus, de conversão, nada. Tu queria só deixar a droga que estava demais já. Eu tinha dito que eu ia voltar para macumba. Eu queria só deixar a droga e deixar aquela depressão. Certo. E passou dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. Do dia 4 do mês 3, eu tive um encontro com Jesus muito lindo dentro da casa, às 4 horas da tarde. Amém. Mas antes disso, eu comecei a ler a Bíblia, desde o começo. Quando eu cheguei no capítulo 17 de Gênesis, eu me lembrei de uma aliança que eu tinha feito com o Senhor, lá no Pará.
e não tinha quebrado aquela aliança. Eu tinha quebrado aquela aliança porque eu não segui em frente. E aquilo me incomodou a casa todinha até eu ir lá atrás falar com o pastor. O Joel, que eu chamo de pai, que para mim é um pai. Eu falei, pai, eu quero renovar minha aliança. Quando eu me lembro que no dia que eu ajoelhei ali, que eu falei para o Senhor que eu queria mudança por completo, tudo saiu das minhas costas. Amém. Eu não senti mais depressão, ansiedade saiu de mim. Todos os demônios que trabalhavam na minha mente, nas minhas costas, que falavam no meu ouvido que eu ia me fazer ou não, eu não me senti mais aquela pessoa. Glória a Me Deus. senti uma pessoa normal depois daqueles dias. Eu falei, meu Deus, que alívio. Comecei a frequentar a igreja, comecei a entrar no devocional da casa, comecei a passar a ler a Bíblia. Aí fui sentindo sede daquilo nos primeiros dias. Fui sentindo sede. Vim para a igreja, aceitei Jesus aqui na frente também. E como é que tem sido tua vida com Cristo? Desde quando se converteu, mudou tudo? Mudou, mas é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Qual a palavra que tu daria para um jovem, para uma pessoa que está no mundo das drogas, perdido no mundo, que nem você estava? O que você falaria para ela a respeito de Cristo? Que se você quer verdadeiramente mudar, você tem que renunciar tudo aquilo que te prejudicou e buscar coisas novas. Porque eu li um livro do pastor que a maior dádiva do mundo é a decisão. E eu tomei uma decisão na minha vida de mudar, de ir em busca de mudar por completo. E com honra e glória do Senhor, não foi fácil ter passado por muitas coisas, ter ouvido certas coisas que me fez bem. Porque se eu fosse meus pastores, todas as 4 vezes que eu quis sair da casa, se eu tivesse saído da casa, eu estava de volta lá na macumbaria. Eu tinha voltado, porque eu sonhava que eu ia voltar, e todas as vezes que eu pensei em sair, eu dizia, meu Deus, eu não quero voltar, eu quero sair daqui uma pessoa nova, um novo homem, eu quero seguir o teu espaço, eu quero andar nos teus caminhos. E não foi fácil, não está sendo fácil, não é fácil, mas é bom. Mas vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena obedecer, seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Vale a pena, porque o meu foco hoje é buscar ainda mais. A sede que eu sinto hoje é de buscar ainda mais o que eu deveria ter buscado há muito tempo, que é a palavra do Senhor, né? A lei, as escrituras, procurar saber mais sobre o meu dom e onde o Senhor quer trabalhar na minha vida. O que Jesus é para ti hoje? O que Jesus é para mim hoje? Meu verdadeiro amigo. Amém. Porque todas as vezes que eu tentei tirar minha vida, que eu estava perdido lá no mundo, era o Senhor que estava ali era o Senhor que estava ali dando força para mim não ter me matado. O Senhor que te guardou, te abençoou, Sim. te livrou, glória a Deus mesmo. E hoje você está livre do homossexualismo, da droga, da espiritualidade maligna que você tinha. Graças a Deus. Hoje você vive para Cristo. Sim. Então, para encerrar, você conhecia a palavra, se perdeu, se desviou, passou muito tempo no mundo, errando, se drogando e tantas coisas, e depois, com 23 anos, voltou para Cristo. Sim. O que você diria sobre ter se desviado do caminho do Senhor, ter se perdido? O que você diria para o jovem que está servindo a Cristo e pensa assim, não, eu vou lá no mundo, eu vou me drogar, eu vou curtir, eu vou para farra, depois eu volto? Se você for um conhecedor da palavra hoje e você não viver, você vai estar se passando uma pessoa a ser covarde. Porque por muitos anos eu fui covarde. Mas eu digo para vocês, se você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, se você quer servir a Cristo, se você quer mudar e você quer que Deus haja na sua vida, você tem que dar lugar, você tem que saber sustentar a sua palavra, você tem que ser fiel ao Senhor e abrir o seu coração para verdadeiramente Deus trabalhar. Porque a primeira coisa que eu fiz
foi renunciar tudo aquilo que me prejudicou e abrir meu coração para o Senhor fazer moradia. E hoje, com honra e glória do Senhor, eu me sinto uma pessoa alegre, normal, aliviado, não sou mais depressivo. Amém. Hoje você é feliz com Cristo. Graças a Deus. Tem paz. Sim, Siga firme, permaneça em nome de Jesus e não olhe para trás. Amém. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Parabéns, Tiago, pela decisão. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento para a gente orar, tanto pela vida do Tiago, e também se alguém nessa noite quer tomar alguma decisão, de você se reconciliar, se voltar para o Senhor, abrir o seu coração para o Senhor. Se tiver alguém nessa noite queira, você pode vir aqui na frente. Você ouviu que não vale a pena sair da rota, perca de tempo, é burrice, Amém. Feche seus olhos, e se você quiser pode vir aqui na frente. Todos aqueles que querem se reconciliar com o Senhor, se voltar para os caminhos do Senhor, abrir o seu coração para Jesus, pode vir, querido. Venha, se renda, se entregue nas mãos do Senhor nessa noite.